Vamos orar, senhores. Privilégio tê-los aqui. O assunto, originalmente, ele começou para jovens. Então, a gente traz para jovens, para menos jovens, e para experientes e para mais experientes. A gente vai fazendo uma crescente, né? Upgrade. O pessoal que gosta do inglês é upgrade. Vamos orar, agradecendo? Senhor, precisamos de Ti, Senhor. A Tua palavra ela vai sempre esquadrinhar os nossos corações. E um assunto, Senhor Deus, tão interessante e tão marcante, Senhor Deus, que deveria fazer uma diferença nas nossas vidas, nas gerações, Senhor Deus, da nossa igreja, traduzindo, Senhor Deus, no mundo diferenciado, Te reconhecendo como Senhor e Salvador. E a gente é tão relapso, Senhor Deus, em estudar, em aprender mais da Tua palavra em primeiro lugar, Pai Santo. Nos capacite, preciso de Ti. Esteja com os meus queridos irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bom. Vamos lá? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é um desafio. Como eu falei, originalmente era muito mais fácil falar para jovens, porque quando você fala de pai e mãe, você lembra da sua primeira infância, né? Então, para aquele crente de carteirinha, desde pequenininho, o primeiro versículo que o pai faz com que o filho decore é: honra teu pai e tua mãe. Isso aí é praxe pra gente, né? E o Marcelo fez uma apresentação muito interessante semana passada. Ele contextualizou a família dele dentro daquilo que ele ia falar. Gostei, vamos fazer Ctrl+C, Ctrl+V. É assim que funciona. Para quem não me conhece, meu nome é Wesley. Eu sou casado com a Karina, aquela morena linda que está sentada à minha esquerda, pertinho da parede ali. A gente está casado há 31 anos. Se quiser também somar os 5 anos de namoro, então são 36. Nós nos conhecemos no primeiro dia. Primeiro dia de faculdade. Não foi nem no segundo, nem no terceiro. Foi no primeiro dia. Né, Bela? E eu brinco com ela que eu encontrei e falei assim, vou casar contigo. Ela falou, eu espero. Não tem problema, eu espero. E 5 anos depois a gente casou. Feito isso, veio o Pedro Henrique, que também já casou com a Ana Paula. E nós somos privilegiados, agora nós temos o Felipe Aquino. Ó, que benção, que nome bonito. Fala aí. Né? E o André Luiz, que casou com a Vitória, que é um presente de Deus. Estava tudo combinado. É isso aí. Começamos assim, passamos rapidamente para de 2 para 4, 4 para 6, 6 para 6,5, 6,5, 7. Somos 7 agora. Tá bom? Essa é a nossa família. E para contextualizar o que é honrar pai e mãe, temos aqui meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro. Muito legal. Isso é honrar pai e mãe em termos de ver a futura geração. E eu passei lá agora, peguei minha mãe para vir para cá. Aí fui lá, fui dar um beijo no meu pai tá dodói, tadinho. Ele já não anda, fica na cama. E a gente é triste. Passei lá, falei, ei, pai, olha por mim. Vou dar aula. Vou contigo. Legal. Muito bom. E aí tá o Felipe, nossa bênção maior. Babem vocês. Ai, ai, ai. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longas vidas sobre a terra. Está lá em Efésios 6, versículos 2 e 3. A nossa divisão é assim, ó, a gente vai tentar contextualizar, a gente vai falar sobre o objetivo, que seria a honra e a obediência, tá? Vamos ter uma conclusão, se a gente chegar até lá, e a aplicação para a gente no nosso dia a dia. Toda vez que você ouve falar sobre honrar pai e mãe, você tem boas histórias,
Histórias que te motivam, histórias que realmente te entristecem. Conta a história, e isso você vai ver em vários locais, que uma senhorinha já avó viúva, o marido tinha falecido, já bem idosa, teve que morar com o filho. Até aí tudo bem, fantástico, cuidado do filho. E uma das coisas que vocês vão entender com o passar do tempo é que a idade é uma realidade. E para alguns ela se propõe de uma maneira assim mais drástica. Então vem as dificuldades da idade. A gente vê aquele senhorzinho sempre firme, forte, austeridade no andar. Aquilo ali é exceção. O final nosso da regra ele é diferente. E não aconteceu diferente com a senhorinha. Já começando a ter dificuldade no se alimentar, caía, sujava, e por um comportamento que seria esperado, social, ela já estava bem deficitária. Aí o que o filho e a nora fizeram com o passar do tempo? Já que ele estava morando com elas, eles pegaram e colocaram uma mesinha do lado, deixando a senhorinha comer, mais à vontade. E essa senhorinha começava a comer e derrubava todas as coisas no chão. Derrubava, caía. Parecia criança, e criança faz isso. E um belo dia, tudo isso armado e virou uma constante na vida da família, a filha do casal foi crescendo e ganhou um Lego. Começou a brincar lá, monta aqui, monta ali, monta aqui, monta ali. Aí o pai olhou e falou assim: o que você está fazendo, querida? Eu estou fazendo a nossa casa. Ah, é? É. O que é isso aqui? É a nossa mesa de jantar. A mesa de jantar. Nossa, quem é esse aqui? Esse aqui é o papai, esse aqui é a mamãe. E que mesinha é essa aqui do lado? Essa mesinha do lado é a mesa da vovó. Aí, como assim? Falei, eu estou treinando para quando eu crescer, eu também vou ter a mesa de jantar e vou ter a mesa para você e para a mamãe, no cantinho da parede. Uia! Tomou? Hã? É uma história assim, muito difícil de entender? Não é. Senhores, ó, é a realidade. Dentro da igreja, fora da igreja. Então, a ideia da gente estudar isso é porque ela vai nos lembrar aonde nós estamos. Que contexto de vida nós estamos. 2 Timóteo 3, versículo 2. Hoje você, que é aquele crente que não abre a sua Bíblia faz tempo, hoje é o dia. Vai tirar o atraso. Vai ler. Eu não escrevi nenhum versículo aqui. Vai ter que ler todos. 2 Timóteo 3, 2. Vamos lá. Quem achou pode ler, por gentileza. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. E 1 Romanos 30, 1 Romanos 1, perdão, versículos 30 a 32. É, 1 Romanos 1, versículos 30 a 32, por favor. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventaram maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O que a gente vê aqui nesses dois textos? Que a falta de obediência e honra é uma característica gritante, cruel dos últimos tempos, que é exatamente onde nós estamos vivendo hoje. Então, contar uma história dessa é contar a realidade do nosso dia a dia. E a Bíblia já nos alertava sobre isso. Em Romanos, você acaba vendo que Paulo ele vai listando uma série de pecados que vão caracterizando uma disposição mental reprovável, filhos soberbos, presunçosos, desobedientes aos pais, sem afeição natural.
Eu sou dentista e dentro da clínica você tem várias possibilidades de interagir com pessoas de todo o naipe. E um belo dia chega uma senhora lá na clínica, diz, doutor, posso trazer minha filha? Eu falei, pode. E pela conversa e pelo que ela foi relatando, eu dentro da minha ingenuidade estou achando que é um adolescente, alguma coisa assim. De repente chega lá a filha. A filha tinha 32 anos. A filha. Porque eu fico preocupada porque eu acho que ela não escova o dente direito. A filha com 32 anos de idade. Tá bom. Sem afeição natural. Entra a filha. Senta a filha. Eu vou fazer a avaliação na filha. E a mãe entra e senta na cadeirinha da mãe, né? Fica olhando lá e tal. Aí eu fiz a avaliação, falei, deixa eu dar uma notícia para a senhora. Ela não tem cárie nenhuma não, viu? Só tem a gengiva aqui meio estragada, não está legal a higienização, mas cárie ela não tem. Eu acabei a frase. Rapaz, ela deu um pinote da cadeira, caiu em pé já, na frente da mãe, falou meia dúzia de palavrão para a mãe. Porque você... E você se ferrou, porque... Eu falei, papai. Você briga com a sua mãe lá fora. Aqui dentro, não. Não estou brigando, eu só estou extravasando porque ela falou que eu não escovo o dente. Eu falei, querido, você tem 32 anos. Você não escova o dente. Deixa eu te falar. Você não tem cárie por bondade do Senhor na sua vida. Entendeu? Sem afeição natural. Isso é mais latente do que a gente possa imaginar. Filhos processando seus pais dentro de uma cultura de vitimização pelo passado. É muito comum. Eu sou assim porque lá no passado, meu pai... E a gente tem isso dentro da nossa família. Eu tenho um primo que ele não trabalha. Eu estou com 56, ele tem 59. E ele diz que ele é o que ele é por causa dos pais lá atrás, no passado, que não estimularam ele a estudar, blá, 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 blá. 59 anos, a criança. Tem tempo. O futuro está aí, pela frente. Dentro da ideia de divórcio, de adultério, realmente existem famílias que acabam sendo bem prejudicadas e os filhos, eles acabam tendo um trato com os seus pais bem... tristes. E a sociedade por si só sempre é corrompida. Não tem de onde a gente tirar essa ideia. E quando você fala em honrar, vamos lá. Falar em honrar, o que você fala? O que você pensa de honrar? Palavra com vocês. Honrar. O que é honrar? Respeitar. O que mais? Cuidar. Muito bom. Pode falar, gente. Não paga, não. Reverência. Obediência. Quando a gente fala de honrar, por incrível que pareça, esses conceitos eles acabam sendo mais cristãos, mais bíblicos, do que do dia a dia. Quando você fala em honrar, fui eu dar uma sapiada, a primeira coisa que vem à mente de todo mundo nas pesquisas é isso aqui, ó. Medalha. Medalha. O cara ganha medalha, o cara ganha o nome de praça, já viu isso? Nome de rua, placa de agradecimento, aquela plaquinha que serve só para encher de pó, mais nada, tá? E sair na foto. E sobre os prêmios. Então, quando você pensa em honra, na realidade, o que vem à mente é exatamente isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Cadê? Não apareceu. É isso aqui, ó. Isso aqui é o prêmio Nobel. Tem 124 anos que esse negócio é distribuído. Então, honrar, basicamente, é quando a pessoa é reconhecida. E reconhecida pela sociedade. O prêmio Nobel ele é destinado a 5 categorias: filosofia, medicina, química, física, economia e paz. Tudo é paz.
Então ele é destinado a 124 anos nesses termos. E também tem isso aqui, ó. Aqui, ó, a placa dos aquinos. Oh! Cara, tu acha que qualquer um pode isso? Hã? Existe a placa dos aquinos. Descobri eu que existe na Itália a cidade Aquino, de Aquino. Noroeste ali da Itália. Tirou a graça do negócio. São Tomás de Aquino veio de lá. Era Tomás de Aquino, veio de lá. A cidade hoje conta com 6.000 habitantes. Quando a gente for lá visitar, vai ser 6.005. Aumentar bastante. Mas você ter um brasão desse na sua família, cara, não é para qualquer um. Desde que você tenha R$200, entre no Mercado Livre e peça um negócio desse. Vem prontinho. Tá aqui, ó. Tá bom? Não quer dizer absolutamente nada. Definição de honra. No hebraico, tá lá, ó. No hebraico, honra significa kavod, peso, glória, atribuir peso à sua importância. Não pesão, Pepe, pesão, peso. No grego, timão. Timão quer dizer fixar valor, reverenciar. Não é apenas uma emoção passageira de respeito, mas uma ação constante de valorizar e cuidar. Vou ler para vocês agora o que é uma definição de honra dentro do Exército. Presta atenção. Vamos lá. Isso aqui tem valor. Tem valor para mim, tem valor para a sociedade. No ano de... significa glória, atribuir valor, importância, fixar valor ou reverenciar. Presta atenção. 1º de julho de 1975. A data é pertinho daqui. Publicou ter sido elogiado pelo comandante da escola nos seguintes termos: louvo o referido sargento por ter obtido no primeiro semestre de 75 o conceito MB, comportamento chama muito bom, e exercício físico, demonstrando assim elevada noção de cumprimento do dever, acentuado espírito militar, grande capacidade de trabalho e extrema dedicação à escola. Isso é uma citação individual do general. Pelo Major Joaquim, chefe da seção, nos seguintes termos, ao 2º sargento Eliezer de Aquino, por motivo de sua transferência. Profissional, de fina educação, discreto e leal, não mediu esforços para apresentar sempre em dia os trabalhos da seção, constituindo-se em um dos responsáveis pelo bom andamento da seção. O sargento Aquino, que nos deixa por motivo de transferência, transmito os meus agradecimentos, desejando-lhes felicidade. 1975. Passa o tempo. Segundo semestre de 1985. Vamos lá. Foi elogiado pelo excelentíssimo senhor general de brigada Antônio Sebastião Marcília nos seguintes termos: ao deixar a chefia de gabinete, por motivo da minha transferência, é com satisfação que realço o trabalho deste sargento, agora 1º sargento. Sargento Aquino sempre manteve muito bem assessorada a parte da legislação dos oficiais. Louvo-o por seu desempenho e dedicação, desejo-lhe muitas felicidades profissionais e pessoais. 1985. Passa o tempo. Passa o tempo. Nós chegamos em 1989. Fim de carreira. Recompensa. 29 de julho
de 1989. Foi elogiado pelo general de brigada Agenor Francisco Homem de Carvalho por ter sido promovido e classificado desde a sua chegada ao comando da brigada em fevereiro, né? Prestou serviço onde assessorou o chefe de seção com extrema dedicação. Trata também da sua legislação médica no Exército, sendo médico reconhecido por todos nós. Íntegro, extremamente zeloso em suas atribuições e com excepcional capacidade de trabalho, conduziu a encargos de sua rotina de correção, oportunidade e muito boa apresentação nas diferentes situações sugeridas, sempre se antecipando seus acontecimentos de modo a solucioná-las. Chefe de família muito bem constituída, profundamente religioso e muito bem relacionado socialmente, granjeou profunda admiração entre os seus que tiveram o privilégio de conhecê-lo pelo seu procedimento cavalheiresco e linheza de trato. Isso é a definição de honra, isso é a definição de fixar valor e referenciar que o mundo traz para a gente. Esse senhor é meu pai. Olha que beleza. Hoje vai ser difícil. Provérbios, vamos lá. Provérbios 15, 33. Achou? Pode ler, por favor. O temor do Senhor ensina sabedoria, a humildade precede a honra. O temor do Senhor ensina a sabedoria. A honra está ligada à humildade. Provérbios 21, 21, por gentileza. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A honra também está ligada à bondade. Romanos 13, 1, por gentileza. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. É bonito ler, mas é difícil a gente compreender. Por quê? Porque todas as vezes que a gente pensa em autoridade, a gente só lembra de político e político corrupto. Então, a nossa compreensão do que é honrar as autoridades, sendo elas destinadas e colocadas em nossas vidas, sejam elas quais forem, pelo Senhor Deus, é muito difícil. E último, 1 Timóteo 5,13. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. A nossa igreja é uma igreja extremamente estruturada, graças ao bom Deus. Então a gente tem o privilégio de ver os pastores sendo honrados por todos nós. Não é a realidade. Essa semana eu atendi um senhor que é pastor na Igreja do Sul, ele é missionário, e ele fica lá e de vez em quando ele vai ao Amazonas. Cara, que dificuldade. Que dificuldade. Ele tem 65 anos. Ele vai para o campo há 30 e poucos anos. Ele foi tratar na clínica de graça porque não tem dinheiro. A bênção é minha. Ok? Como diria o Marcelo, não estou me gambando disso. Eu estou sendo grato ao Senhor por ter sido usado. Ele não tem recurso. 35 anos de pastorado. Sai do Rio Grande do Sul, vai para o Amazonas, cara. Ele é branco, brancão. Não é o melhor cutis para você ficar zanzando lá no Amazonas, entendeu? Ele não está nem com isso. Ele está ali para pregar o evangelho aos ribeirinhos. 35 anos. A gente tem que ser grato pela igreja que a gente tem. Honrar significa demonstrar estima ou respeito por uma pessoa, dar peso às ações e atribuir valor e exemplo. Pergunta: a gente faz isso? A gente faz isso no nosso dia a dia? Ou você faz isso só
para aquela pessoa que está acima de você, próximo ali. Você está pensando em honrar, lembrando da humildade? Você está pensando em honrar por causa da bondade da pessoa? Você reconhece as autoridades, todas as autoridades, né? Não só os políticos. Aquela pessoa que está liderando a sua equipe, ou aquela pessoa que é simplesmente o síndico do seu prédio, da sua casa, do seu condomínio, sei lá o quê. E volto a falar, a gente tem que reconhecer a igreja que a gente tem. Nós temos o privilégio de honrar os nossos pastores. Não é a realidade Brasil afora. E obedecer, senhores. Obedecer. Obedecer está falando sobre ação externa. Aí fica mais fácil, né? Ato de cumprir uma ordem, um regulamento ou uma norma. Todo mundo tem isso. Todo mundo pratica isso, de uma maneira ou outra. Não precisa ser o seu trabalho. Pode ser onde você mora. Pode ser filho dentro de casa. Marido e esposa. Você não obedece, mas você tem um regulamento interno tácito. Não está escrito, entendeu? Mas diz a boa norma que você tem isso aí. E qual a sua motivação? Motivação é obediência, que ela pode ser motivada pelo dever, ou medo de repreensão, o filho, falta de alternativa, e ela nem sempre ela é voluntária. Ah, não é? Não é. Então, geralmente você faz o que faz, dependendo do que seja, porque você não tem alternativa. Então, você vai lá e é obrigado a fazer. Caráter temporário, isso aqui é para filho. Relação aos pais, obediência esperada aos filhos enquanto estão sob a autoridade dos pais. É um caráter temporário? É. A obediência ela pode ser só por aquele tempo ali. Depois ela se transforma. Como a gente já está algum tempo já na frente de vocês, e é um aprendizado todo santo dia. Quando a gente entrou nessa nova escola de sogro e sogra, eu fui conversar com o Cota. Falei, cara, você já tá na lida faz um tempo. Como que é ser sogro? Como que é ser sogra? Como é ver seu filho andando sozinho? Esse caráter temporário de obediência, como que ele se transforma e em que ele se transforma? Então a gente vai aprendendo. E tem sido um privilégio, um prazer ver essa obediência se transformando em amizade, em companheirismo. Sugiro que vocês continuem firmes aí. E o exemplo, um filho que limpa o quarto, não de bom grado, o marido que faz alguma coisa para a esposa, não de bom grado, a esposa que faz para o marido. Nós já que temos os nossos pais lá na frente, a gente faz não de bom grado, faz por extrema obrigação e não de coração. Isso acontece de monte. 2 exemplos para a gente. Pega a Bíblia lá. Gênesis 9, 20 a 23. Por gentileza. Quem está capacitando sempre isso, senhores, é o Espírito Santo que vai transformando. Então, quando você lê lá em Efésios 6, Paulo está falando exatamente com a ideia do Espírito Santo trabalhar na vida do cristão. Gênesis 9, 20 a 23. Por gentileza. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sempre à vista. Respeito dos filhos trouxe bênção, e a falta de respeito trouxe consequência.
A ação externa, ela fala muito na nossa vida, na vida do cristão. E essa motivação deveria ser, em primeiro lugar, sempre agradar ao nosso Deus. Sempre agradar. Você faz o que faz, não pela esposa, não pelo marido, não pelo pai, não pela mãe. Você faz o que faz pelo Senhor. E 1 Reis 2, 1 e 3. Por gentileza. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou aqui para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, seja homem. Obedeça ao Senhor, o seu Deus. Exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo que fizer, e por onde quer que for, e o Senhor manterá a promessa que lhe fez. Se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem discernimento no trono de Israel. Amém. É uma leitura que, se a gente fizesse muito rápida, são orientações que um pai, já moribundo ali, finalzinho de carreira, passa, foi bom, já leu tudo, já essa era a leitura diária, hora silenciosa, já matou, já fez tudo. A história de Salomão, ela é minha história, ela é sua história, ela é nossa história, cristãos. A preocupação dos pais é como vão ficar os filhos, né? O trabalho que a gente executou como pai, você explicou, educou na palavra do Senhor, o pai vai embora. E esse pai aqui que fez um trabalho para a nação como um todo, foi um bom exemplo, mesmo assim ele estava gastando o quê? Tempo com seu filho. Sentou e falou assim, eu estou indo. Seja forte, seja corajoso por causa disso. Qual o final da história? O povo foi abençoado. Salomão, no começo de sua vida, teve uma vida próspera, foi fantástico. Mas a preocupação do pai é exatamente essa. Como que você vai honrar, como que você vai obedecer, qual a sua ação externa, qual a sua motivação, qual o seu caráter na obediência e que exemplo você está seguindo. Êxodo 20, abre lá para a gente, por favor. Esse aqui é, Pepe, esse aqui é maior, dá para você ler tudo. Êxodo 20, de 1 a 17. Foi bom, foi muito bom. Senhores, pode falar, viu? Senão todo mundo dorme, se dormir, dorme de trás para frente, para facilitar a vida. Êxodo 20, vamos lá, acorda aí. De 1 a 17, Pepão, lê pra gente, por favor. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito e da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo.
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Aqui nós temos o quê? Os 10 mandamentos. Todos bem explicados. Isso foi falado para o povo. Né? E quando Paulo fala lá em Efésios, o que ele está falando? Ele está falando sobre exatamente os 10 mandamentos. Ele está retomando o livro de Êxodo. Quando Paulo fala sobre o quinto elemento, ou o quinto mandamento dos 10 mandamentos, ele fala, segundo os comentaristas, de uma divisão temática. Vocês perceberam que você vai lendo todos os 10 mandamentos. Onde está honrar o pai e a mãe? Está exatamente no meio. Então a gente diz que o primeiro relacionamento aqui é exatamente entre o homem e Deus. E o segundo relacionamento, dentro dos 10 mandamentos, é o relacionamento do homem com outro homem. Então a gente diz que Deus colocou honrar pai e mãe numa posição estratégica. Então ele está bem ali, ó. Dentro dos 10 mandamentos você tem no meio o tal do honrar pai e mãe. Como não existe nenhuma coincidência na Bíblia, esse versículo está ali, esse mandamento está ali fazendo uma ponte entre o homem e Deus e o homem e homem. Certo? Vamos para o intervalo, a gente continua depois a nossa explicação. Por gentileza. Livro de Levítico, Levítico 19, 2 e 3. Eu já abri. Só não sei se eu vou enxergar. Levítico 19, 2 e 3. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor de vocês. Porque ele sempre volta no tema: honra seu pai e sua mãe. Lembra? A gente teve, antes do intervalo, o comentário sobre Êxodo 20. Se honrar o pai e a mãe é a ponte entre temer ao Senhor, honrar a Deus, e você tem um bom relacionamento com os seus pais, que são os mais próximos de você, é por isso que a gente diz que isso é uma ponte. Eu coloquei uma ponte, olha que coisa linda. Eu consegui sozinho fazer isso. Essa é a parte mais interessante. Respeito, honra pelos pais está associado com o temor do Senhor. Senhores, vamos lá. Na idade que a gente está, meia idade. A idade que vocês estão, jovens. A idade antes dos jovens, antes dos jovens. E a idade acima, nossa, é a melhor idade, que diz que não existe. Que se fosse melhor idade, né? Ninguém tinha restrição. Basicamente, você chegou lá. Por que sempre honra e respeito? Honra e respeito. Se você percebe que a pessoa tem dificuldade no relacionamento com os seus pais, em qualquer estágio da sua vida, provavelmente existe um processo de dificuldade com temor e honra ao Senhor Deus também. É claro isso para vocês? E isso dos dois lados, ou sempre do filho aos seus pais? Porque você entendeu? Entendi. Quando o relacionamento vem da dificuldade dos pais para com os filhos. A ponte entre duas colunas da lei. O amor a Deus manifesta-se pela submissão bíblica, tanto de um lado quanto do outro. Nesse caso, aos filhos aos pais, por questão de honra. Ok. O que o texto não diz? Que somente os filhos com pais cristãos devem honrá-los. E o inverso também é a mesma coisa. E o que o texto diz? Que honrar os pais reflete o princípio do Antigo Testamento sobre submissão às autoridades. Então, se você tem uma dificuldade com os seus pais, então o filho que honra o pai, mas o pai tem dificuldade, a Bíblia diz claramente que é para ele honrar o pai por causa do Senhor, não por causa do pai. Então, isso é mais comum do que a gente possa imaginar.
Então você cai dentro lá do nosso começo lá sobre as dificuldades que alguns encaram como honra. Eu não honro meu pai porque, olha, você não conhece meu pai. Meu pai fez isso. Minha mãe é assim. Vou dar um exemplo de casa de novo. Vamos lá. Minha mãe sempre foi muito austera dentro daquilo que ela aprendeu e o que ela se propôs a fazer. Nota 10. Nota 10. O zelo dela, vocês não conhecem minha mãe, a senhorinha desse tamanho, senhor. 1,5 m de pura braveza. E dentro daquilo que ela se propôs a fazer, que era criar os filhos no temor do Senhor, ela fez de tudo. Tem os exageros, tem os erros, mas dentro do contexto, fala assim, olha, eu vou criar 2 filhos para honrar a Deus. Como é que é a frase que ela falava? A minha incumbência, a incumbência que foi dada para mim como mãe, é criar você e sua irmã como crentes firmes com o Senhor. Meu filho. Aí, ó. Passa o tempo, tô eu lá grande já. Ela vira e vem falar comigo assim, filho, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, fala, casado já. Você perdoa a mamãe? Eu falei, perdoa do que, mãe? Não, perdoa pelos excessos, pelo aquilo que eu fiz. Eu estava pensando, eu acho que eu exagerei com você. Agora que você achou, entendeu? Agora já era. Eu falei, mãe, fica na paz. Primeiro que eu nem lembro. Eu não lembro, mas eu sei. Eu não lembro, ou seja, eu não tenho peso no coração por aquilo que foi feito. Zero. Porque eu sabia que ela fazia da melhor maneira possível, da melhor maneira que ela entendia a palavra de Deus, daquilo que tinha sido ensinado. Entendeu? E para mim foi um choque ela vir e me perguntar isso. Você perdoa? Você tem mágoa no coração? Eu falei, mãe, não lembro de nada em termos de excesso. Eu lembro daquilo que aconteceu porque você era mãe e tinha que fazer. Mas pode dormir na santa paz do Senhor. Nossa, você não sabe o peso que você tira do meu coração. Falei, paga milão aí que está tudo resolvido. Mas não sobrou no milão, não. Paga milão. Dinheiro. Marcelo Leila com dinheiro, então milão para o Marcelo. Primeiro mandamento com promessa. Motivação. Sucesso nacional, falando do povo de Israel. Autoridade de Deus. Sociedade bem-sucedida. Tem a motivação, no contexto de Israel, como uma comunidade. Lembra? Êxodo falava para judeu. Falava assim, honra pai e mãe por causa disso. Se vocês fizerem isso, acontecer isso. Blá, blá, blá. Depois Levítico fala. E a ideia sempre é a motivação para que Deus fosse glorificado, para que houvesse um sucesso nacional, para que a autoridade de Deus fosse inquestionável, para que a sociedade lá na frente fosse bem sucedida. Aconteceu isso? Não. O que a gente tem hoje? A gente tem um impacto na sociedade. Se você pegar um impacto na sociedade, a gente tem algumas divisões aqui, ó. Honra do filho solteiro. Preste atenção vocês solteiros aí, ó. Vamos lá. Colossenses 3:20. Abre pra gente, por favor. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Como a obediência é a principal forma de honrar para os filhos aos seus pais. A obediência, ela é a principal para vocês, filhos solteiros. Presta atenção, vou repetir. Vocês que são solteiros, a melhor maneira de você honrar o seu pai é a obediência. Simples assim. Tá? Não gostou, não concordou, é outro
assunto. Obediência como expressão de honra. Respeito na discordância. O que é isso? Honrar não significa concordar com tudo que os pais dizem. Ué. Mas manter o respeito na forma de falar e tratar, mesmo quando as opiniões divergem. Fale-me mais. Hã? Ah, foi bem discreto. Bem discreto. Quer, assim, nos exemplificar com alguma coisa? Respeito em meio à discordância. Como que você faz isso? Pode falar. Não precisa guardar para si. Raquel, você. Pois não. Eu acho que uma das dificuldades que nós temos com a palavra honra e também com a obediência, mas mais honra, é que ela é desafetada das afeições. E mesmo assim, ela tem que ser de coração. Então, nós afetamos a honra, a afeição. Você bate continência para o coronel, não pela pessoa, porque ele é coronel, e você é sargento, e você é tenente. Você honra alguém porque é digno de ser honrado, é a pessoa que é digna de ser honrada, não o seu valor e não a sua perspectiva. Então, quando nós afetamos as afeições à palavra honra, acho que está um pouco na linha daquilo que a Luna colocou, né? Posso não ter tido um pai e uma mãe excelentes, como eu não serei um pai excelente. Há muita coisa que os meus filhos jogam no lixo, outras coisas eles podem aproveitar. Mas quando você afeta a emoção ao ato de dar honra, você cria um problema. Você cria um problema com a palavra de Deus e com Deus. Então, esse é um erro que eu acho que a nossa sociedade incorre, né? Você não tem que dar honra porque você sente, você tem que dar honra porque é honra. E mesmo assim de coração. Obrigado, Jorge. Os comentaristas tratam honra como ação. Exatamente. A ação. Decisão. Exatamente, decisão. Assim como o amor é uma decisão. Exatamente. A nossa sociedade ela está trazendo todos esses princípios e preceitos de Deus para a área emocional. Então, quando eu trago a emoção como o trem que puxa todo o resto, a minha ação e a minha decisão, razão, ela vai ser puxada. Ao contrário, a razão é quem é o motor desse trem. Né? Para que a ação seja o segundo carrinho e a emoção é o último. A honra, ela não foge a isso. Nós vivemos uma sociedade extremamente banhada pelo conceito das emoções. Né? E isso não está de acordo com a palavra de Deus. O nosso grande mestre é o nosso grande exemplo. Né? Ele estava sendo pregado na cruz, o que ele falou, Pai, perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. E a gente vê como essa ponte que o Wesley acabou de falar, como é lindo como Deus é didático. Porque a primeira hierarquia que nós temos é pai e mãe. Se essa hierarquia eu não honro, como que eu vou bater continência para alguém no exército? Como que eu vou chegar para um superior no trabalho e acatar, mesmo não concordando? Vira o caos, como a gente tem visto a sociedade. O caos. Obrigado, o primeiro mandamento da segunda tábua da lei. Inaugura o relacionamento com os outros, exatamente. É a ponte. Tem uma outra questão, se você for parar para pensar, por pior que seja seu pai e sua mãe, você só existe por causa dele. Então, se você for, sei lá, puxar para a ontologia da questão, aí, pode ser um alcoólatra, uma prostituta, o que for. O quadro negro que você quiser pintar. Você, como pessoa, só existe uma questão natural, biológica, aí por conta deles. Ou seja, no mínimo isso você deveria. Né? Wesley, nessa questão aí de respeito na discordância, né? Eu trabalho há 38 anos com meu pai. Né? E essa semana a gente discordou numa situação em relação a uma questão de trabalho.
eu argumentei com ele, falei, bom, então nós vamos decidir isso daqui, né? Nós somos sócios em partes iguais e nós vamos resolver isso daqui. Ele fez assim, não. Nós somos sócios, essa decisão vai ser tomada agora, você me obedecendo como filho. Eu sou seu pai, eu penso assim, e você vai fazer desse jeito. Vira o seu carro, deixa de fazer o que você está fazendo, vai fazer o que eu estou falando para você fazer. Eu tenho 49 anos, ele fez, eu sei, eu tenho 71, sou seu pai. Então você me obedeça, faça o que eu estou lhe pedindo. Eu virei o carro e fui fazer o que ele pediu. Eu acho interessante porque nem todo mundo teve o privilégio de ter um pai exemplar em casa. Muita gente teve muita dificuldade, mas eu acho que um texto que é libertador na Bíblia é o que está em Hebreus, lá no capítulo 12, que diz assim que nossos pais, a própria Bíblia reconhece a limitação dos pais, que os nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Então, quem é pai entende isso. Quem não é ainda, um dia vai entender que ninguém está preparado para ser pai. Mas é lógico que, olhando para a palavra, você pode desenvolver uma característica melhor da paternidade. Mas a gente não pode esquecer que a própria Bíblia reconhece, né, que os nossos pais nos disciplinavam segundo o que parecia melhor. Mas aí ela complementa dizendo assim, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participamos da sua santidade. Então, muitas vezes, eu durante muito tempo, eu tive muito problema de relacionamento com meu pai. Somente na juventude, antes da faculdade. Mas depois que eu conheci a Deus e que entreguei minha vida para Jesus e comecei a estudar a Bíblia, esse texto aqui ele foi maravilhoso, porque eu falo assim, puxa, então o Senhor sabe que meu pai fez o que era melhor, o que ele achava que era melhor. E isso é reconfortante. Por quê? Porque demonstra amor do seu pai. Entra a história da dona Gessilda. Acho que somando a toda essa discussão, até o início da tua aula está muito focado em honra, como se a gente tivesse que atribuir isso ao fato da pessoa ter merecido, né? E nesse caso não. E na vida cristã, nós somos chamados a tomar certas decisões por obediência, que realmente são muito difíceis. Então, por exemplo, Jesus Cristo mesmo falou assim, olha, você tem que amar o teu inimigo, amar aqueles que você gosta, que você caminha. Que valor tem isso? Né? Eu posso não ter tido pais que foram satisfatórios, posso ter tido pais que de alguma forma não me valorizaram, posso ter tido pais que abandonaram, mas assim, acima de qualquer uma dessas circunstâncias, tem a questão da honra e do respeito a Deus, da obediência a Deus. Mas é um ato difícil, a gente fala aqui e tal, temos que seguir isso, é um ato difícil, porque você tem que abrir mão do teu sentimento, daquilo que talvez você sentiu como algo que te foi negado, um prejuízo que você teve, e honrar único e exclusivamente pelo principal foco, que é obedecer a Deus. Né? Salmos 27, só queria ler um texto aqui, Salmos 27, 10. Diz assim, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então, ainda que eu sinta que eu fui abandonado, que eu não tive aquilo que dentro da sociedade nós entendemos que seria legítimo receber dos pais, eu posso olhar para cima, olhar para Deus e saber que Ele é suficiente em tudo, inclusive dentro desse conceito. Sim. E o obedecendo é um ato de amor para com Deus, e dentro desse amor facilita o meu trabalho de poder honrar, estabelecendo um vínculo de ter o cuidado que os meus pais precisam. Ainda que também a gente tem que pensar em várias situações, eu posso honrar, mas também estabelecer um limite. Porque dependendo do que foi o dano,
existem riscos. Sabemos, por exemplo, de histórias de pais que abusaram das filhas durante a fase em que elas estavam dentro do lar. Então, assim, é um pai que tem um distúrbio, tem um problema. É fato de que para aquela moça, na idade adulta, casada, vivendo sua vida, ter que perdoar, isso é importante até para a vida dela com Deus. Mas ela também pode honrar, mas mantendo limites de segurança para que não corra o risco de colocar a sua família em risco ou ela mesma uma dada circunstância. Então são pontos diferentes, né? É o ato de honrar como a Escritura está mandando, de ter o cuidado, de ter o zelo, independente de quem é, de ter o respeito pela autoridade que foi formada ali. Adiantou o estudo, foi um prazer realmente tê-los aqui. A gente se despede, alguém ora. Esse é o terceiro ponto, vou chegar lá. Obrigado, Cotinha. Terminando aqui sobre filhos solteiros, maturidade e responsabilidade. Como é que o filho solteiro demonstra honra ao assumir responsabilidade em casa e na vida, aliviando o peso dos pais? A gente vê isso em várias situações. O filho é solteiro e assume responsabilidade, inclusive financeira, na casa dos seus pais, né? Pensando exatamente em dar uma vida digna aos seus pais, que às vezes não podem, e o filho ainda é solteiro. Abre para mim rapidinho Provérbios 27, 11, por favor. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. Filho solteiro, ele consegue ser útil e responsável dentro do seu lar? Sim. Ele pode realmente trazer um alívio aos pais dentro do contexto que os pais possam estar, não por merecimento, mas por obediência. Então é uma ação. E no finalzinho aqui, ó, a gente fala sobre a sabedoria dos mais velhos. A prática de ouvir conselhos dos pais, valorizando a sua experiência. Está lá em Provérbios 23, 22. Esse aí é para o filho deixar, ó, anota lá, grifa, Provérbios 23, 22. Ouve ao teu pai que te gerou e não despreza a tua mãe quando vier a envelhecer. Esse é o versículo que você ensina para o seu filho quando ele aprende a ler, entendeu? A mais B mais C, você vai, ensina esse versículo, Provérbios 23, 22. Filho casado, vamos lá rapidinho, o tempo está passando. Gênesis 2, 24, ele vai falar exatamente sobre isso aqui, ó, sobre a nova prioridade de deixar. Isso aqui é um aprendizado para a gente que é sogro, né? Explicando que a nova unidade familiar não anula a honra aos pais, mas a redefine. A prioridade muda para o cônjuge, mas a honra permanece. É difícil para o filho que está dentro desse contexto, casou e agora? Como que é? O que eu continuo honrando meu pai e minha mãe? E o pai fala assim, o que eu vou esperar em troca sobre a honra que meu filho deve, filho casado? É uma nova prioridade e a gente tem dificuldade nisso. Infelizmente, a gente tem dificuldade nisso. Cuidado na velhice. Não vou nem entrar nesse processo aqui de nova prioridade, porque você fica para outro assunto, outro dia. Mas vamos para cuidado da velhice, que é a melhor idade. Marcos 7, 9 a 13. O tempo está acabando. Marcos 7, de 9 a 13. Por gentileza. Até o 13? Isso, por favor. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, é corbã. Isto é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e
fazem muitas coisas como essa. O que é isso? Corban, é oferta dedicada ao Senhor. Eu não vou ajudar meu pai, porque eu decidi que eu vou ofertar para missões. Bom, tá certo? Não, tá errado. A Bíblia diz que tá errado. Hã? Bem errado, bem errado. Mas se não fosse tão errado, não estava escrito na Bíblia. Porque a gente é capaz de fazer, certo? Exatamente. Então a gente pode praticar o tal do Corban, que está falando aqui em Marcos, de uma maneira muito sutil. Os pais com necessidade, eles precisam ser acolhidos. Eles precisam ser cuidados. Então isso é um alerta muito grande para a gente. E a gente vai cair exatamente no tal do equilíbrio, na inclusão, que é a necessidade do equilíbrio entre esse novo núcleo familiar e os pais. E a gente cai exatamente no último ponto aqui, que são os sogros. Nós somos os sogros. Olha que beleza. Agora nós estamos no outro capítulo da nossa vida. Como é o trato conosco e qual é o nosso trato com os nossos sogros? O pai é seu, se vira. Não existe essa frase. Eu e você somos um. O seu pai é meu pai, a sua mãe é a minha mãe. Isso não é fácil. Ampliar o conceito de honra para o sogro, reforçando que o casamento une duas famílias. Você não casa só com a lindinha que você escolhe, ou o rapazinho bonitinho que você escolhe. Você casa com pacote, pai e mãe. E não adianta olhar para o lado. Você casa mesmo. Cunhado não é parente. Eu vou deixar. Cunhado não é parente. Deixar pai e mãe, é óbvio que você não vai, em qualquer decisão, fazer uma conferência, né, ou uma conferência online, chamar sogro, sogra, avó, tio, falar, gente, a gente está querendo comprar um carro, o que vocês acham? Né? Mas muitas vezes a gente inverte isso. A gente quer o acesso aos nossos pais, sogros, para muitas coisas, mas para isso a gente fala, não, agora é deixar pai e mãe, eles se virem. A gente inverte conforme nosso interesse pessoal. Então, cuidado. Não inclua o sogro, sogra, pai e mãe em decisões que vocês têm responsabilidade de tomar. Aconselhar-se, sim, mas não, mas meu pai disse que eu então tenho que fazer o que ele disse. Não, vocês são um núcleo. Porém, honrar pai e mãe inclui em uma só carne, é meu pai, minha mãe, nós somos uma só carne, nós somos responsáveis por eles. Bom, terminamos a aula, gente, era só isso que eu queria dizer. Tudo combinado. Vamos falar sobre sogros aqui agora. É difícil? Sim e não. Tá? A gente teve algumas situações dentro de casa agora que a gente teve o privilégio de ser útil aos meus sogros, aos pais da Karina, e a Karina útil aos meus pais. Em várias situações. Você pode pensar na área financeira, você pode pensar na área de ajuda, de cuidado, estar perto, próximo, demonstrar carinho. Hoje a Karina estava combinando de levar a minha mãe ao shopping. Você pode me levar no shopping? Eu falei, não, leva a senhora no shopping. Eu não preciso comprar isso. Não, vamos no shopping. Eu falei, eu posso quarta ou quinta. Ah, então tá bom, então quarta a gente vai. Não, eu posso quarta ou quinta, eu vou ver. Então tá bom, quarta a gente vai. Tá bom? Então, olha, eu vou olhar na minha agenda. Eu vou ver como é que vai ficar a minha quarta-feira de tarde, minha quinta-feira de tarde. E eu ligo para a senhora. Então tá bom, então quarta-feira eu te espero. Tá bom? Minha mãe. Minha mãe. Sempre minha mãe, coitada. Ela firme. Respeito pelos sogros. O meu sogro me ajudou absurdamente no início de carreira. É de tirar o chapéu, assim. Então ele é o pai, é meu segundo pai. Sempre foi, sempre foi. E agora no finalzinho de carreira, ele teve algumas dificuldades na empresa e eu sou, como chama? Eu sou representante, o representante legal. Fiz a procuração, sou procurador dele, exatamente isso aí. Aí teve um processo dentro do banco lá para resolver aquela coisa toda e tal. Lá fui eu, marquei o horário, fui eu lá no banco.
Peguei lá meu papelzinho lá do cartório e tal, sou procurador, fui lá. Cheguei lá, entrei, sentei lá na mesa da gerente X lá. Eu falei, tudo bom, tudo bom? Eu vim conversar sobre a empresa tal. Tinha que resolver isso. Ah, tá bom, o senhor é advogado da empresa? Eu falei, não sou advogado da empresa. O senhor é o administrador da empresa? Eu falei, não sou administrador da empresa. Eu sou procurador do dono da empresa, assim, assado. Então, mas o senhor é advogado? Eu falei, não sou advogado. Então, o senhor é o que da empresa? Eu falei, sou procurador. Não, mas o senhor é o quê? Eu falei, eu sou dentista, moça, eu sou dentista. Eu sou implantodontista, só sei fazer isso na vida. Mas o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, é meu sogro. É seu sogro? Eu falei, seu sogro, meu sogro. E o senhor veio aqui? Eu falei, vim ajudar o meu sogro, resolver o problema dele. Mas o senhor vai assinar por ele? Vou assinar, jovem. Vim aqui para assinar por ele. Vou assinar por ele, vou pagar. Depois eu recebo, mas eu vou pagar, não tem problema. Eu vim aqui para discutir o que eu posso fazer para ajudar o meu sogro. Nossa, ô fulana, aqui ó, é sogro dele, já viu isso? Eu falei, uma simples reunião dentro do banco. Cuidado pelos sogros, respeito aos sogros. Vocês vão ter várias oportunidades para isso, várias oportunidades. Não se eximam dessas responsabilidades. Elas vão acontecer. E aqui, Cotinha, é o caso que você falou lá, os desafios e as exceções. Pais difíceis ou ausentes. Desafio de honrar pais que não foram exemplares e que causaram mágoas. Na nossa igreja tem uma jovem senhora que ela foi abusada a infância inteira. Como que você consegue fazer isso aqui, ó? Honrar o pai que não foi exemplo. Você tem uma única exceção, Atos 5:29. Abre lá, por gentileza. Atos 5:29, o que fala lá? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Se for uma ordem pecaminosa, você está livre. É isso que fala lá, dentro desses desafios e dessas exceções. E aqui, Cotinha, ó, perdão como honra, Efésios 4:32. 32, perdão. Discuta o papel do perdão na honra. Perdoar os pais por erros do passado é fundamental. Você vai guardar isso no seu coração? Quem vai estar pecando é você. Sem contar que você vai morrer. Você passa mal. Efésios 4:32, por gentileza. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É isso aí. É difícil? A Bíblia não está dizendo que é fácil. Ela só explica a ação para a gente ter. Honrando a memória. Gênesis 37:45. Depois eu vou falar sobre o filho pródigo, a gente não vai ter tempo para isso. Mas fala do conceito de honrar a memória dos pais falecidos, vivendo uma vida que reflita positivamente a educação recebida e o bom testemunho deixado. Às vezes isso não acontece, mas você honrar a memória dos seus pais, a Bíblia diz que você deve fazê-lo. Gratidão e retribuição, está acabando. Independente da idade, expressam honra com gratidão. Colossenses 3:16 e 17. Abre lá rapidinho, que o tempo já está indo. Colossenses 3:16 e 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Por que gratidão? Usa aqui a palavra do Marcelo. Você foi gerado de um trauma e não numa relação amorosa. Gratidão ao Senhor.
Você está vivo porque o Senhor permitiu. Ponto. Olha que coisa. Gratidão porque o seu pai foi um pai zeloso. Excelente, é fácil. Gratidão porque você não teve pais zelosos. Você não tem sogros zelosos. Te dá mais trabalho que outra coisa. Gratidão ao Senhor. Porque Ele tem te sustentado dentro de qualquer situação. Interessante. E honrar materialmente. Vamos lá. 1 Timóteo 5, 3 a 4. Honra as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Wesley, pode só somar o versículo 8? Deve. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Essa mania de adiantar o meu estudo é um negócio que complica a gente. Está dentro. Excelente, obrigado. Honrar materialmente. O texto continua esclarecendo que os filhos têm o dever de recompensar, pagar de volta os pais pelos investimentos feitos em suas vidas. Eu li isso aqui e falei para a Karina, Karina, estamos ricos. Estamos ricos. A gente vai receber tudo de volta. É um espetáculo. É isso aí. Deus te abençoe. Nem sempre a retribuição financeira é possível, mas em forma de presente, celebração, aniversário, lembrança. Honrar como é uma ação, não é uma emoção, independente da pessoa. A retribuição que a Bíblia está ensinando para a gente é um privilégio nosso poder praticar. Lembrar do dia do pai, do dia da mãe, quando seu pai é gente boa, é fácil. Quando você teve pais ou tem pais que são difíceis, não é fácil. Seus sogros, mesmo esquema. Você como filho, filho solteiro, filho casado, o que a gente quer só relembrar é que é possível, é devido e Deus se agrada disso. Independente de quem você seja, da onde você tenha vindo, é possível e a Bíblia nos ensina isso. E a nossa conclusão? Vamos lá. Recompensa da honra, bênção da promessa, reflexo no caráter cristão e o chamado à prática. Redefine que a promessa da vida longa e bem-sucedida é uma manifestação da bênção de Deus sobre a vida daqueles que honram seus pais. Por que está escrito lá? Para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Já parou para pensar nisso? Ou você só decorou? Quando a gente está falando com os filhos, e os meus filhos escutaram isso bastante, falam assim, ó, se honrar, aqui, ó, se honrar, tu vai ter longa vida. Você vai se dar bem. Quer se dar bem? Honra o pai e a mãe. É verdade. Quer se dar bem? Honra o pai e a mãe. Mas quer se dar bem? Honra a Deus. Esse é o primeiro princípio. Se a gente não tiver Deus em primeiro lugar, para a gente honrar, você não vai estar honrando aqui, ó, na nossa horizontal. Isso para os filhos solteiros, casados. Um reflexo do caráter cristão. A honra aos pais é um reflexo do caráter de Cristo em nossas vidas e fortalece a base das famílias e depois da sociedade. E antes da sociedade, a nossa igreja. Então as famílias que são fortes traduzem que nossa igreja vai ser uma igreja coesa, firme, para poder dar um bom testemunho e transmitir isso à sociedade. E chamado à prática, um apelo para a aplicação dos ensinamentos, incentivando a reflexão sobre honrar pai e mãe em cada fase da vida. E aplicação. Resumo, a obediência é uma ação de seguir a instrução e a honra é uma atitude do coração que atribui valor a quem dá a instrução. A obediência sem honra é vazia, mas a honra genuína inspira uma obediência feliz e completa. Senhores, a palavra de Deus ela é fantástica.
ela transforma as nossas vidas. Então, quando a gente recebe e tem o privilégio de ler, de meditar na palavra do Senhor, a gente percebe que o honrar, ele é primeiro a Deus, depois aos pais. Assim que funciona. Essa aqui é a nossa bibliografia, tirando desses livros aqui, ó. Lar, Família e Casamento, a resposta do Evangelho às aflições do coração, filhos casados e relacionamento com os pais e foco de desenvolvimento. Esse filhos casados a gente tem lá em cima também para vender, ó, fininho, fantástico. Ele é bem prático. Filhos casados e relacionamento com os pais. Como que funciona você que casou agora e você está tendo alguma dificuldade de interação com seus pais e os pais com os filhos. Recomendo que leiam. Vamos orar? Agradecendo? Mecão, ora pra gente, agradece. Você lá no fundão. Senhor amado, nós te louvamos, te agradecemos pelo Pai maravilhoso que o Senhor é para nós e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado pela tua palavra, que é sempre tão esclarecedora. E pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento e, acima de tudo, um espírito humilde e obediente diante do Senhor para lidar com os nossos pais, aqueles que ainda os têm vivos. E ajuda-nos, Senhor, também a testemunhar a cada dia para que possamos ser luz no mundo. Também que as nossas atitudes possam refletir a tua glória. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.